Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristal FM. Eu sou o psicólogo Djalma Lopes e hoje apresento o nosso 9º programa Momento da Psicologia, onde trago o tema o envelhecimento com qualidade de vida. O programa está estruturado em 3 tópicos. No primeiro, eu apresento alguns aspectos do envelhecimento no organismo humano. No segundo, eu falo de algumas questões importantes do Estatuto do Idoso. E no terceiro e último tópico, eu apresento diversos aspectos culturais e psicológicos do envelhecimento. Pois bem, trazendo o primeiro tópico, o envelhecimento e o organismo humano, nós inicialmente temos que anunciar, para quem não sabe, que a tendência de envelhecer cada vez com a maior idade é crescente. No início do século, do século 20, 1901, as pessoas já morriam aos 40 anos e eram consideradas velhas. Por quê? Porque era uma época em que a ciência e a tecnologia não proporcionava melhores condições de vida, principalmente no aspecto da saúde e do saneamento básico. Com a evolução da ciência, muitas ofertas na área de saúde começaram a surgir, vacinas, medicações, melhorando a qualidade de vida, a questão do saneamento, melhoras da qualidade de vida, ok? Então a tendência é a gente morrer cada vez mais velhinho. Muita gente conhece alguém aí que morreu com 90, com 100 anos. É claro que antigamente isso acontecia, vocês conhecem alguém que morreu muito velhinho, tá? Só que a tendência agora ela é muito maior, por conta da melhora da qualidade de vida. Todavia, em relação às questões políticas, sociais e econômicas, muito estresse tem ocorrido para que essa velhice seja permeada de muitas doenças. A gente sabe que a doença, eu já falei nos meus primeiros programas e sempre reafirmo, é um processo também social. Não é apenas uma questão sua, tá? Há toda uma influência social nesse processo de adoecimento e que vai dando uma melhor qualidade de vida ou não. Entendeu? Então a sua saúde e a sua forma de adoecer, ela, apesar de ter questões genéticas, os seus cuidados com o seu próprio corpo, com a sua mente, há os fatores externos, o desemprego, as relações familiares conturbadas, relacionamentos conturbados, há uma série de fatores aí. Pois bem, o que é ser idoso? O que é envelhecer? Gente, o envelhecimento ele já começa a partir da infância. Como assim? Na infância você vai passando por o seu corpo, né, e a sua mente vai passando por diversas transformações. E a ida para a adolescência implica em determinados sofrimentos, renúncias, a perda daquele mundo fantasioso, tão feliz da infância. Aquele corpo da criança começa a mudar, o adolescente sente que vem uma coisa nova aí, isso gera angústia, frustração, medos, aí ele vai se torna adolescente, vai vendo os problemas do mundo, passa a viver alguns conflitos internos e com relação à sociedade, relacionamento. Depois ele vai se tornar adulto, que é mais uma outra etapa de amadurecimento, de mudanças no próprio corpo. Dependendo como você vai cuidar do seu corpo, você vai continuar com a disposição ou vai perdendo disposição, tá? E depois nessa idade adulta, você vai entrando na velhice propriamente dita, que para alguns teóricos é a partir dos 60, mas existem outras divisões que eu vou falar daqui a pouco. Então a velhice ela é um processo ao longo da vida. Porém, culturalmente há muito estereótipo sobre envelhecer e as pessoas precisam compreender, principalmente você, adolescente, você, jovem adulto. Cuide de você hoje para que amanhã você tenha aí os seus 80 anos de uma forma mais saudável, com maior disposição no corpo,
com menos sofrimento orgânico. Então, caracterizando o idoso a partir da faixa etária, o Estatuto do Idoso e a Organização Mundial de Saúde determinam a idade de 60 anos acima como idoso. Porém, alguns especialistas da área da gerontologia, que estuda o processo de envelhecimento dentro do aspecto biológico, psicológico e social, assim como a especialidade médica geriatria, eles definem os idosos da seguinte forma: a partir de 65 anos a 74 anos, você é um idoso jovem. Então veja, o idoso aí, na gerontologia, ele começa nos 65 anos, vai até indefinidamente, mas entre 65 e 74 você é um idoso jovem. Já dos 75 ou mais, até perto de 84, você é um idoso. Olha só, idoso. E a partir de 85 anos, você é um idoso velho. Então, para algumas pessoas, nossa, idoso jovem, idoso que está na faixa intermediária aí da velhice. E depois nós temos o idoso mais velho a partir dos 85 anos. Mas de que servem essas idades? Olha, do ponto de vista do inconsciente nosso, do ser humano, que é aquela parte de nós que não temos acesso, essa questão do tempo, da idade, ela não é muito útil. Por quê? Porque você está movido por ideias que estão lá, muitas vezes inconscientes, e desejos que não se relacionam com o tempo. Como assim? Existem coisas da sua infância, da sua adolescência, da sua idade adulta, que ainda está presente lá, te motivando, um desejo não realizado. E sabe, você de repente está prestes a realizar algo e que você esquece a doença, você esquece os problemas e o teu corpo fica ali preparado para viver tudo aquilo de uma forma bastante alegre, bastante saudável. Isto é a manifestação da força de um desejo, de uma realização que não tem nada a ver com idade. Ou seja, não é que você vai ser um adulto, um idoso, como eu falei no programa passado, com a síndrome de Peter Pan, o homem que quer ser sempre criança, o paparicado, ou o complexo de Cinderela, a mulher que vai ser sempre a princesa. Não é isso. Eu estou falando de algo que não se relaciona com o tempo cronológico, mas sim com a força do seu desejo de realização. Porque existem idosos aí que praticam atividade física, que dançam, que demonstram um vigor que às vezes um jovem de 20, 30 anos não tem. Porque este idoso, ele está num processo de realização de algo. Se ele gosta de dançar, a mente dele proporciona ao corpo toda uma condição para essa realização. É claro que ele tem limitações, sim. O corpo vai apresentar as limitações, que é o que eu vou falar agora. O envelhecimento e o organismo humano, ele apresenta algumas condições que reduz a nossa vitalidade. Não é? Entre diversas teorias sobre o envelhecimento, existe uma que chama-se a teoria dos radicais livres. O que é isso? Alguém já ouviu falar de radicais livres, né? Sabe quando você sai, você vai ao centro da cidade, você entra em contato com muita poluição, muito barulho, você pega ônibus, metrô, algum transporte, até mesmo avião, e você chega cansado. É porque você estava em contato com tantos elementos químicos ao seu redor, do meio ambiente, que o seu próprio corpo, no processo de envelhecimento, independente da idade, porque as nossas células estão em constante processo, tá? Células morrem, células nascem, células envelhecem, tá? Células estão aí em toda parte do nosso corpo, produzindo uma série de reações químicas aí para nossa manutenção. E o que tem a ver isso com radicais livres? Bem, eu vou explicar aqui, tá? Talvez algumas pessoas não entendam. Os radicais livres são alguns elétrons. Quando a gente estudou átomo na escola, existem células, tá? Vamos pegar assim, algum átomo fica livre.
Esse átomo livre, ele produz um processo chamado oxidativo na célula. A oxidação. Sabe quando você vê o ferrugem? O ferrugem sofre um processo de oxidação nos metais. Né? Tá aquele metal bonito, lá parece uma prata, e de repente ele começa a escurecer, a deteriorar. Então, essa exemplificação aí dá para entender melhor o que é o processo de radicais livres nas nossas células. Então, existem mecanismos celulares que uma célula empresta um elétron para se combinar com aquele outro que está livre ali e impedir a sua ação nociva no organismo. Porém, gente, existem situações no nosso cotidiano que dificultam muito esse processo de proteção do nosso organismo. Por exemplo, a poluição do ambiente, essa radiação ultravioleta, quando a gente pega esse sol que está cada vez mais quente, com essa questão do aquecimento global devido à poluição, à destruição da natureza, a questão do cigarro, e o uso de drogas, o consumo de bebidas alcoólicas, os pesticidas que muitas vezes vêm nas nossas alimentações, hortaliças, frutas, verduras, e o próprio estresse que a gente vive. Eu digo estresse que não é saudável, né? Que é aquele que é contínuo, que você está sempre irritado, sempre mal-humorado, sempre insatisfeito. Tudo isso produz nas células do nosso corpo reações químicas que produzem esses radicais livres que vão fazer com que as nossas células envelheçam. E a gente pode ver isso nitidamente, às vezes na pele. Você vê motoristas de ônibus, carretas, que eles ficam ali naquela temperatura, recebendo o sol, e a pele vai envelhecendo por conta desses poluentes. Então, os radicais livres é uma das teorias para o processo do envelhecimento. Então, vocês podem conversar com o médico. Como me proteger quando for ao médico, dos radicais livres? Essas teorias aí, eu não sou da área da médica, mas a vitamina C é uma das formas de combater, e as frutas e legumes vermelhos, né, que é rico em substância para regular esse processo de envelhecimento no nosso corpo. Bem, como eu falei, as células elas envelhecem, elas morrem, elas são substituídas. Existem células dos testículos, dos ovários, que elas também sofrem um processo de envelhecimento e que interfere na produção da testosterona no homem e dos hormônios femininos, como a progesterona, nas mulheres, que são produzidos nas gônadas, né, testículos e ovários. E isso traz consequências para a nossa idade, que é perda de apetite sexual, a potência sexual do homem, a ereção, o desejo sexual em ambos, né? Mas existe aí também questões psicológicas que podem manter você ativo numa vida sexual. Sim, não significa que envelhecer não vai mais fazer sexo, nada disso. Não vai mais ter interesse pelo outro, em paquerar, em namorar, nada disso. Existem até teorias que melhoram o prazer sexual por conta do envolvimento, da carícia, da entrega ser maior do que a simples necessidade mecânica da atividade sexual. Outros órgãos começam a funcionar de uma forma mais lenta, como o aparelho digestivo. Então, e as células do cérebro de pessoas idosas, elas não significam que o idoso não tem mais memória, não é bem assim. As células do cérebro, elas continuam ali. Nem todos os órgãos perdem um grande número de células. O cérebro, ele é um exemplo. Pessoas idosas que não têm muitas doenças, que são mais saudáveis, elas não perdem muitas células cerebrais. Agora sim, se você passou por um acidente vascular cerebral, né, teve um AVC, tem alguma doença neurodegenerativa, como Alzheimer, doença de Parkinson, existe sim um processo maior de perdas no cérebro, ok? Mas é importante também ressaltar que alguns problemas acontecem nas células musculares, esqueléticas. A gente perde um pouco mais desse vigor nas articulações, na musculatura. Os olhos, a audição, a visão, ela começa a mostrar alguns problemas de redução dessa percepção. Porém, isso são coisas que a gente não pode achar que vai ser da pior forma e vai acontecer
com todo mundo da mesma forma. Envelhecer é um processo individual, assim como ser adolescente e criança. Tudo depende da sua história de vida, das suas relações. Então, essas questões aí, elas interferem na sua vida diária, mas algumas delas podem ser corrigidas, essas questões visuais, auditivas, tem óculos, tem cirurgias como glaucoma, etc. É claro que é necessário que o idoso... tem idosos aí que mantêm atividade física, participam de competições esportivas e até mesmo vigorosas. Por quê? Eles já tinham esse desejo de ser atletas e deram continuidade a vida inteira. Então, apesar das limitações, eles ainda têm muita força, né, para a atividade esportiva. É claro que há uma perda de massa muscular, aumento de gordura corporal, né, e aí tudo depende dos cuidados que você vai atrelando ao seu corpo. Bem, esse era o aspecto do organismo que eu queria falar sobre a questão do envelhecimento. Passamos agora ao segundo tópico, onde eu vou falar um pouco sobre o que é o Estatuto do Idoso. Então, tratando do Estatuto do Idoso, aqui no Brasil foi instituída em 1º de outubro de 2003 a Lei Federal 10.741, denominada Estatuto do Idoso. E ela diz que quem é idoso, quem vai ter direito a gozar do que determina os artigos desta lei: toda pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. E essa lei, ela implica em que o idoso tem o direito de gozar de todos os direitos fundamentais que já estão na Constituição, e mais, tem que ser garantida a proteção integral desse idoso. A proteção integral tem a ver com tudo aquilo que diz respeito à saúde física e mental do idoso. Então, deve ser proporcionadas oportunidades e facilidades para ele, em decorrência de algumas limitações desse processo de envelhecimento. Daí, nós temos que proporcionar ao idoso condições para que ele possa estar no meio social da forma mais autônoma, com maior liberdade, sendo respeitada toda a sua dignidade. Isto quer dizer que eu preciso que a sociedade respeite o idoso em sua diferença, proporcionando a ele o quê? Uma locomoção nas ruas que favoreça. Existem idosos que têm locomoção reduzida. Às vezes ele precisa de uma muleta ou duas. Há aqueles até que precisam estar em cadeira de rodas. Então eu preciso de um meio social, de uma cidade urbanizada, de forma que tenha o respeito à acessibilidade, não só para as pessoas com deficiência, mas até mesmo para idosos. Imagina você, qualquer idade, você andar numa rua onde você tem tudo bem sinalizado, placas dando direcionamento, ruas asfaltadas, com menos buracos para impedir acidentes de locomoção. Imagine calçadas delimitando o espaço das pessoas com deficiência, sinalizada para pessoas que usam cadeira de rodas, que são cegas, que perderam a audição, os surdos. Rampas com corrimão, tudo calculado e construindo de forma a proporcionar o bem-estar, a qualidade de vida de toda a população. E isso não é só para o idoso, é para todos nós. O idoso deve ser respeitado em sua moral. Muita gente às vezes tira onda do idoso, desrespeita com piadas. Isso não pode, isso é crime. O idoso tem que ser... ele tem que ter oportunidades de continuar a sua produção intelectual. Há idosos que estudam, que trabalham. A questão espiritual do idoso também tem que ser respeitada, seja qual for a sua religião, de todos nós. Então, nós estamos falando aqui de coisas que é para o idoso, mas que todo mundo merece isso. Mas a lei veio para definir o idoso. Por quê? Porque culturalmente o idoso é colocado à margem. É bem desconsiderado por muitas pessoas. Por isso é preciso ter esta questão de respeito ao idoso.
E essa lei, no seu artigo 3º, vai dizer que é obrigação de todos, atenção, obrigação da família, da comunidade aí onde o idoso mora, de toda a sociedade e do poder público assegurar ao idoso com total prioridade a garantia dos seus direitos. Direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, que é a participação na sociedade, a sua liberdade, a sua dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária. Isso significa que qualquer um de nós podemos ser penalizados se não respeitarmos o idoso. O artigo 4 vai dizer que nenhum idoso será objeto de nenhum tipo de negligência, de discriminação, violência, crueldade ou opressão que atente aos direitos do idoso. E por ação ou omissão, ou seja, se alguém faz algo contra o idoso ou deixa de protegê-lo, ele está sendo omisso. Então aquele que faz e aquele que é omisso no socorro será punido na forma da lei. É tipo assim, sabe quando os pais saem de casa e deixam a criança dormindo sozinha e eles são penalizados, porque caracteriza abandono de capaz? O idoso da mesma forma. Se o idoso está sozinho e os responsáveis o deixaram sozinho e ele se acidenta, essas pessoas aí vão ser punidas pela lei. Então, todo cidadão tem o dever de comunicar, de denunciar qualquer violação aos direitos do idoso. Isso, seja de forma anônima ou não, você pode fazer. Se você conhece algum idoso que está sofrendo por maus tratos, desrespeito, a gente sabe que existe idosos que vivem uma condição de pobreza, que às vezes a família não dá conta de suprir todas as suas necessidades e alguém fica sobrecarregado, que é o cuidador, que pode ser da família ou não, e gera muito estresse, porque alguém deixa de viver a sua vida para estar ali cuidando do idoso, trocando fralda, alimentando, aturando o aborrecimento, porque às vezes esse idoso ele está numa fase da vida que ele fica muito ligado ao passado, só fala do passado e remói história, e esquece, faz as mesmas perguntas, e quer atenção, quer carinho, quer amor, e às vezes alguém fica sobrecarregado, e nem sempre a família, quem está ao lado, consegue dividir essas tarefas, deixa muito nas costas de um só. Esse é um grande problema. E isso cria um conflito dentro da família. Então, situações como essa podem ser receber alguma ajuda se você fizer alguma denúncia. Você liga para a polícia, né, e se informa: olha, eu queria saber como é que eu posso obter orientações sobre a proteção ao idoso, porque assim, eu estou muito sobrecarregado, tem alguma instituição. Geralmente os assistentes sociais seria o melhor lugar para você ir em busca de ajuda sobre os cuidados com o idoso. A polícia, quando você esquecer, quem poderá me ajudar, né? Quando você liga para a polícia é para denunciar um maltrato, mas também para obter informações, porque são profissionais capacitados para dar informações e prestação de socorro, ok? E aí você pode, com o serviço de assistência social do posto de saúde, se orientar. Tem grupos de idosos, grupos de cuidadores, né, para você se orientar e melhor se relacionar com esse idoso. Existe também na lei a garantia da prioridade. E diversas prioridades devem ser dadas aos idosos, como por exemplo o atendimento preferencial nos setores públicos e privados. Sabe aquelas filas preferenciais? E essas filas devem dispor até de assento para eles, tá? E outra coisa, deve-se privilegiar os cuidados da família antes de colocar no asilo. O asilo é a última instância, tá? E em 2017 surgiu uma nova lei que incrementou o Estatuto do Idoso, que é assegurar os idosos maiores de 80 anos, eles são priorizados em relação aos idosos menores de 80. Ou seja, se o idoso está numa fila de idosos ou num atendimento, seja qual for, quem é que tem aqui de 80 anos para cima? Eu. Então vocês estão na frente dos idosos
que estão de 79 anos para trás. Então era isso que eu queria falar, alguns aspectos aí do Estatuto do Idoso. Vamos para o nosso terceiro e último tópico, que são os aspectos culturais e psicológicos do envelhecimento. Inicialmente, eu quero evidenciar a questão do corpo. Veja bem, uma das grandes preocupações do envelhecimento é com a imagem refletida no espelho. Aquele corpo que está sofrendo tantas alterações marcantes, né? Sou eu. É difícil aceitar as transformações pelas quais o corpo passa nesse processo de envelhecimento. E quais são elas? Embranquecimento dos cabelos, calvície, ainda que essas características já aconteçam na juventude. Algumas pessoas jovens já têm cabelo branco, já apresenta a calvície, vai ficando careca. Mas isso é uma etapa muito mais propícia no processo do envelhecimento. A redução da estatura, isso acontece, não é? O tamanho, você dá uma reduzida, a sua postura corporal ela modifica, aumenta o diâmetro do crânio, tende-se a ter uma cabeça maior. O nariz aumenta também a sua amplitude, assim como as orelhas, e aí você fica com a face modificada. Ocorre também uma redução da espessura e perda da capacidade de sustentação e elasticidade da pele. E aí algumas pessoas ficam com bolsas ao redor dos olhos, não é? Fica aquelas bolsas assim abaixo dos olhos ou acima. Vem um enrugamento, o aumento dos sulcos labiais, as linhas da face ficam muito mais perceptíveis. Surge em alguns um círculo branco em torno da córnea. Acontece alteração da cavidade bucal, no sentido de perder um pouco da elasticidade da mucosa ali interna, né? E também o aumento da espessura de alguns tecidos. Ocorre também uma perda do gosto, do paladar de algumas coisas, né, na língua. Também ocorre o desgaste dos dentes, alguns ficam sem dentes, né? Há uma modificação na língua nessa questão das papilas gustativas, que são estruturas que nos auxiliam a sentir os diferentes gostos, doce, salgado, azedo. Não é? Como também essa questão do ganho do peso, fica mais gordinho, como eu já falei, não é? Algumas características no corpo em que a concentração maior de gordura no abdômen. Bem, tudo isso leva a uma crise emocional na maioria das pessoas que vão envelhecendo. Mas essa questão, esse olhar no espelho e se sentir bem ou se sentir mal, também decorre de aspectos culturais. Veja bem, no Brasil, essa questão da estética, principalmente na mulher, ela é bastante cobrada e super valorizada. Então, dentro do sistema econômico, no mundo inteiro, né, essa questão da globalização, a forma como o mercado quer criar novas necessidades de consumo, como se elas fossem essenciais para a vida de todo mundo. Então nós temos as necessidades básicas de sobrevivência, de alimentação, de abrigo, saúde, segurança, mas o sistema capitalista, o mercado, impõe novas, criando ideias que para muitos é questão de vida ou morte, por exemplo, a beleza. A beleza corporal, ela não se relaciona diretamente com ser saudável. Vamos logo fazer esta diferença. Mas essa economia atual de mercado, ela coloca aí nas propagandas, nas músicas, de toda forma ela leva você a querer consumir para ficar mais bonito, mais jovial. Ou seja, a beleza começa a ser enquadrada dentro de uma forma de se sentir existindo no mundo. Ou seja, para eu estar no mundo feliz e realizado, eu preciso estar belo.
como eu falei, é uma preocupação assim bastante evidenciada no público feminino. Mas olha só, o mundo não se resume à realidade em que você vive e que eu vivo. E aí tem uma antropóloga, o nome dela é Miriam Goldenberg, que ela fez uma pesquisa sobre o corpo e a sua relação com o envelhecimento na cultura brasileira. E para isso ela entrevistou algumas mulheres na Europa. Por exemplo, na Alemanha, ela fez uma reunião com as mulheres e perguntou a elas, assim, de forma livre, como vocês se sentem a partir agora dos 50 anos, que era a idade que ela estava pesquisando. Sabe o que aquelas mulheres falavam? Elas diziam, olha, no momento, no presente, eu estou cuidando dos meus netos. A outra, eu estou com um novo projeto no meu trabalho. A outra, eu estou passando por alguns desafios, que é aprender uma nova profissão. A outra estava passando por uma fase de separação conjugal. A outra estava pensando assim, vou cuidar dos meus netos. Outra, estou fazendo jardinagem. E foi também apresentando propostas de futuro. Olha, eu vou realizar o ano que vem, vou juntar dinheiro para realizar um desejo, que era conhecer algumas cidades pelo mundo afora. A outra estava com um projeto de eu quero encontrar um novo relacionamento e seguir a vida e talvez adotar uma criança. Enquanto que aqui no Brasil, ela pegou esse grupo de mulheres a partir de 50 anos e aqui no Brasil ela disse que também tinha, algumas mulheres a partir de 50 anos, tanto na Europa como aqui no Brasil, a partir de 40. E aqui tinha mulheres, quando ela lançou a pergunta, como é que está esse momento da vida de vocês? Mulheres de 40, 50, 60, 70. Sabe qual era a principal queixa? A principal fala, olha, eu não estou muito satisfeita, porque eu estou envelhecendo, isso está me deixando muito triste, eu não tenho o mesmo vigor, eu estou com problemas na articulação do joelho, não consigo andar. A outra, eu estou ficando muito gorda, está muito difícil de ficar magra novamente. A outra, olha, eu tenho saudade de quando eu passava na rua e alguém me olhava, ou dava um psiu. Então eu sinto que a minha feminilidade já não é mais a mesma. Os meus cabelos e a minha pele está muito crespa, muito seca. Ou seja, ela percebeu que há uma diferença em contextos. Enquanto que no Brasil é comum as mulheres serem vistas dentro de um ideal de beleza do corpo, e até homens também que estão nessa vibe, né, de estar sendo bem bonitos, cortar cabelo, cuidar de unha, que chamamos metrosexuais, mas isso é relativo, né? Independente de ser metrosexual, que são os homens que gostam de cuidar da sua estética, seja para a profissão, seja para o dia a dia. Aqui no Brasil se valoriza muito a beleza como um ponto central da vida, do sentimento de aceitação social, de apresentação. Enquanto que lá na Alemanha há um comportamento muito regrado de vida em que você não vai passar por uma mulher e vai dar uma cantada nela, nem vai dar um psiu. Isso está fora de alguns padrões éticos da cultura alemã de alguns países da Europa. Então as mulheres lá, elas não precisam de estar com esses olhares de homens paquerando, assediando, para elas sentirem-se bem, né? Eu sou a gostosa, eu sou a bonita, eu estou ótima. Independente de qualquer lugar do mundo, nós seres humanos buscamos o olhar do outro, sempre. Que o outro nos faça um elogio, que o outro diga o que somos. Olha, você conseguiu fazer esse trabalho. Que trabalho lindo, você é uma grande profissional. Isso nos enriquece, porque você se sente o quê? Valorizado. Valorizado no seu trabalho, valorizado como pessoa. Essa necessidade do olhar do outro, ela é do ser humano. Mas, quando a gente cai na armadilha do sistema econômico,
que criam uma necessidade que não é de vida, não é uma necessidade de vida ou de morte. Essa necessidade estética é uma necessidade da vaidade e que muita gente mergulha nela. E aí, a forma como você vai envelhecer depende de vários fatores. Uma delas são as suas crenças. Então, uma pessoa altamente vaidosa, que a gente chama muito narcísica, né? Aquela pessoa que se olha demais no espelho, que está sempre linda, não pode ter um detalhe que considere defeituoso, que já entra em crise. Essa pessoa vai chegar de que forma na velhice? Vai ter maior possibilidade de ter transtornos de depressão e ansiedade. Porque você precisa aceitar o seu corpo, você precisa se aceitar dentro desse processo evolutivo, né, que o ser humano passa, o processo de desenvolvimento. E isso não significa uma total desgraça na sua vida. Não. Você pode envelhecer da forma mais saudável possível. Bem, um outro aspecto, saindo agora dessa questão do corpo, são as perdas. Há muitas perdas que se passam nesse processo da velhice. Como eu falei naquela etapa da adolescência, a criança ela vai para a adolescência e entra em crise porque há muitas perdas. Perdas de um mundo infantil, perdas de um sentimento de proteção, vai vir uma coisa nova. Perdas daquele corpo de criança. Então vai para outra realidade. Assim é o adulto para a velhice. Não é? Então é uma fase que você sofre essas perdas da transformação do corpo. Você perde um corpo que tinha e ganha um novo corpo. Você sofre uma perda gradativa de suas habilidades motoras, às vezes até de raciocínio. Não é? Vem a aposentadoria, que embora seja um momento de realização, que muitos quando me aposentar eu vou ter tempo para me divertir, para estar melhor, mais próximo da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, de netos, eu vou poder viajar, participar de grupo, fazer aquele curso que eu queria de culinária, né, de mecânica, vou viajar mais. E aí às vezes a pessoa se aposenta e se encontra em outra realidade, redução financeira da sua remuneração. Às vezes você pega e coloca nas suas costas responsabilidades que vêm dos filhos, dos netos, e diante da crise social, econômica, cultural, política, dessa corrupção, aí você não consegue se realizar. E aí vem um novo sentimento de perda, me aposentei, não estou mais ativo, está difícil arrumar um novo trabalho. Há uma perda de status social, que quando você estava mais jovem, você era visto como um profissional, uma pessoa ativa. Existem as perdas daquelas pessoas queridas, amigos, vizinhos, parentes, que morreram. Né? Então, até a própria perda da companheira ou do companheiro. Os filhos que saem de casa para construir suas próprias famílias, também é uma perda. E aí é um campo propício para aquelas fantasias sobre, pronto, agora eu vou esperar a morte. Não é bem assim. Essas perdas, elas precisam ser elaboradas. De que forma? Num processo terapêutico, psicólogo, psicanalista, ou participando de grupos de terceira idade, e que são grupos que muitas vezes trabalham o idoso, né? A gente que está nesse processo de envelhecimento, que todos estamos, aí você encontra grupos que tem um educador físico, tem um nutricionista para dar informações sobre a alimentação na velhice. Eu tomei ciência de um profissional chamado contador de história, lá do Rio Grande do Sul. Tem um grupo de idosos e ele uma vez por semana vai para esse grupo contar histórias e leva os idosos à reflexão sobre essas histórias, relacionando com suas vidas. O nutricionista vai dar informações alimentares, o enfermeiro orientações sobre os cuidados com a saúde, o psicólogo vai falar da saúde mental do idoso, vai o fisioterapeuta e o educador físico fazer atividades físicas, ensinar o idoso como se locomover em casa e na rua, a ter consciência do seu corpo. O terapeuta ocupacional fazendo atividades de movimentação
ali do corpo deles, e principalmente daqueles idosos que têm sequela de um AVC, de Alzheimer, alguma coisa do tipo, Parkinson, não é? Então, a forma, se você não elaborar essas perdas, ficar só em casa pensando nelas, você vai estar abrindo um terreno fértil aí para surgir um monte de sintomas no seu corpo. E sintomas físicos mesmo, aqueles sintomas como se fossem sintomas reumáticos, só dor. Isso é o que? A falta de investimento no mundo. É como que você parou de investir a sua energia de vida, chamada libido, no mundo. Você está perdendo interesses e essa energia fica mobilizada ali no corpo. E aí vem os distúrbios do sono, as doenças chamadas psicossomáticas, como por exemplo aquelas que ofendem o estômago, a pele, né? Vem um sentimento de apatia, de abandono, irritabilidade. Bem, essas informações são importantes aqui, essas perdas, para fazer o quê? Um processo de perceber que elas estão acontecendo e ao mesmo tempo orientar o idoso a seguir caminhos, seguir outros caminhos. Entre tantas perdas, ainda existe a mudança do contexto social, que eu esqueci de falar, porque às vezes o idoso viveu tanto tempo, 80, 90 anos, e tudo mudou. Hoje em dia, como os jovens se relacionam, como se vestem, as músicas que cantam, muitas vezes não atrai o idoso que viveu uma época que para ele foi a melhor em questão de respeito, de organização da sociedade, etc. E diante dessas dificuldades de lidar com a velhice, alguns idosos eles assumem um comportamento de negação, que não é idoso, não sou velho, fica fugindo, não quer se tratar, não quer ir para médico, não quer fazer aquilo que deveria fazer para cuidar da própria saúde, tomar um remédio na hora certa, não é verdade? Se banhar. Outros ficam mais infantilizados, e às vezes essa infantilização já começa depois da adolescência. O cara entra nos 30, 40 anos, ou ele ou ela, aí vem aquela não aceitação desse amadurecimento, e aí começa a se comportar como a garotinha, o garotinho, porque não quer assumir este novo lugar em sua vida. E as consequências da negação e da infantilização é que é maior sofrimento, não é? Você vai se enganando e deixando de assumir a responsabilidade com aquilo que está real em sua vida, não é? Então, há um desejo na sociedade de parecer e permanecer eternamente jovem. Esse é um desejo, tem até filmes que falam isso, como você ser para sempre jovem, né? Mas isso aí não existe, nós sabemos disso, que não há como ser jovem para sempre. Então, gente, essa ideia de envelhecer, ela está muito pautada na cultura. Ficar velho aqui no Brasil tem muito desse contexto de o fim da vida, não vai mais produzir. E infelizmente o contexto político e social contribui para isso, não abrindo portas de trabalho para as pessoas a partir de 60 anos. Já há uma desvalorização para os jovens adultos que se formam em suas universidades, em que muitos dizem que só trabalha se tiver experiência. Mas o jovem adulto que saiu da sua graduação, ele precisa de experiência. Então a nossa sociedade passa por um processo aí muito complicado para a nossa saúde mental, no sentido de que a tecnologia, o avanço da tecnologia, tem roubado espaços do trabalho humano. E cada vez mais a classe empresarial encontra formas de substituir o trabalho humano por máquinas. Como também essa organização econômica do país, a corrupção e a impunidade leva o país a um estado de crise, onde a riqueza do país não é dividida igualmente. A última pesquisa, agora recente, do IBGE, mostrou que a pequena parcela de pessoas ricas do Brasil estão muito mais ricas. E a grande parcela
da classe média abaixo, vamos colocar rico, pobre, né? A parte dos pobres, que é a grande parcela do país, está ainda mais pobre. Ou seja, quem está rico ficou mais, quem está pobre ficou mais pobre. Então, isso é uma relação de desigualdade social que afeta a nossa vida, a nossa forma de pensar. Muitas vezes nós nos culpamos da situação que estamos, porque não fazemos essa reflexão do externo. De que forma a sociedade me prejudicou? De que forma esse sistema que eu vivo está me prejudicando? E isso é bom para a gente refletir antes de escolher nossos representantes políticos e ficar no pé deles, exigindo do poder judiciário. Hoje tem várias formas, né? Muito protesto, tem formas que a Constituição defende, de na coletividade elaborar documentos pedindo a punição, o esclarecimento, a dissolução de determinadas coisas erradas. A questão é que a sociedade precisa se conscientizar dos seus direitos e cair em campo. E é neste processo de transformação que parte de você e de mim. Não espere o outro não, comece você a se transformar independente de quem está ao seu redor. Comece você a tomar consciência, a se libertar dessas armadilhas culturais que impõem como deve ser criança, como deve ser adolescente, adulto e idoso. Isso não existe. O que existe é um processo de desenvolvimento humano que tem muito a ver com as suas responsabilidades de cuidar de si e com os direitos sociais que temos que estar sempre brigando por eles. Pois bem, agora eu quero falar sobre a questão do investimento do idoso na sua saúde mental. De que forma você que está aí a partir de 61 anos ou 65 anos, a depender da teoria que vai encaixar o idoso, né? O que é que você pode fazer para melhorar a sua saúde mental e, consequentemente, sua saúde física a partir de agora? Você tem que investir. Como assim investir? Investir na bolsa de valores, na caderneta de poupança? Bem, se puder, faça isso. Se não, o primordial é investir nos seus desejos, nas relações, no poder criativo diante do mundo. Ou seja, procurar manter suas relações de amizade, procurar conhecer outras pessoas, estar aberto. Vamos para o parque, ali, ver a mata, ver animais, ver pessoas, dar boa tarde, valorizar as amizades que tem, tentar gerir os conflitos que acontecem nas amizades, não ser tão 8 ou 80, tentar o meu termo. Olha, a gente um precisa do outro, vamos manter a paz, não é? Então, isso significa a capacidade de se reinventar. Ou seja, mesmo diante da sua forma de ser, do seu temperamento, e independente da sua idade, tira essa questão limitadora. Eu tenho 70 anos, tenho 60 anos, eu não sirvo mais para nada, eu não sei mais fazer nada. Tira isso da cabeça da idade. Pensa assim, olha, se eu fosse rico e tivesse bastante saúde, o que é que eu faria agora na minha vida? Eu queria fazer uma atividade física. Eu queria viajar, passear mais. Eu queria fazer algo que eu não pude realizar. E aí, dessa forma você vai criar ideias daquilo que você quer e começa a ver ao seu redor se existe a possibilidade de realizar isso de uma forma mais sutil, ainda que não completa. Ou seja, conversa com os amigos, convida alguém, ou alguém mais jovem mesmo, o neto, um amigo mais jovem, o vizinho. Vamos sair esse final de semana, vamos ao cinema assistir tal filme. Não precisa você se comportar como um adolescente infantilizado, mas ressignificar o seu momento é não parar. Existem pessoas aí que têm 50 anos de idade que está trabalhando, que está tendo vida ativa no mercado.
até de 60. Ou seja, você tem que entender que a velhice, ela não guarda somente esses aspectos de sofrimento. Vai depender da sua capacidade de investir em novos desejos. Não é? Então, assim, existe até trabalhos comunitários gratuitos. Você pode, sei lá, vai contar história, compra livros de história, pega em algum lugar, manda alguém baixar da internet, lê as histórias e vai ler para outros idosos em asilos, se você gosta de literatura, não é? Então, vamos focar mais conversas boas do que as conversas ruins. A gente sabe que tem muitos idosos que eles se prendem ao passado, né? Fica naquela coisa nostálgica. Mas sabe por quê? Porque muitos idosos retiram o interesse sobre a vida presente e se lança a momentos do passado que lhe trouxeram mais alegria, mais prazer, e fica sempre lembrando de tudo aquilo e comparando. Olha, na minha época as relações familiares eram assim, as amizades eram assado, o comportamento da mulher era esse, do homem era aquele, as crianças respeitavam mais, existia mais moral, a lei acontecia, não existia tanto ladrão nem usuários de droga. Então eles ficam voltando muito ao passado, repetindo história, e às vezes histórias traumatizantes de que sofreram muito. Por quê? Porque eles estão desinvestindo, estão retirando o investimento da vida presente. Não estão fazendo praticamente nada. É dormindo, comendo, e eles precisam de ajuda até de você que cuida, você que é filho, você que é neto, que é amigo, de fornecer alguma coisa diferente para eles. Se reunir mesmo, olha, essa ideia que papai ou mamãe, tio, titia, vovó, vovô, tá velho, tem que ficar ali numa cadeira para sempre, está equivocado. Estimule. Quando fizer um convite, não pergunte se quer ir. Diz assim, olha, vamos amanhã, hoje à tarde, ali fazer um lanche, vamos na praia, vamos no rio, vamos. Não pergunta se quer, para não dar margem àquela ideia de, não sei. Convide, mostre que você quer a presença desse idoso com você. Valorize o idoso e pense no que esse idoso já fez por outras pessoas, pelo que fez pela família ou até mesmo por você. Tem muitos idosos que se dedicaram a sua vida inteira pelos netos, pelos filhos, pela família e não se sentem reconhecidos. Não se sentem reconhecidos. E você que está mais jovem, para não passar por isso, comece a não pegar a responsabilidade que não é sua e ensina seu filho que o meu filho teve uma criança e não está conseguindo criar. Não faça nada assim tão de graça. Mostre que a responsabilidade é dele que teve o filho dele, ou ela que teve a filha dela, e mostre que ele que tem essa responsabilidade. Não assuma para si, vá se divertir que eu fico. Tá, uma vez ou outra, mas nem sempre. Porque cada um tem que estar no seu lugar para ter saúde. Porque quando você começa a pegar a responsabilidade do outro, a probabilidade de não ser feliz e adoecer é enorme. Então, para a gente finalizar aqui, esse momento da velhice, não é? Ele pode ser rico quanto mais significado e propósito você encontrar na sua vida. Né? E menos você vai temer a morte por isso. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, rapaz, eu já fiz tanta coisa na minha vida que eu não tenho medo de morrer. É como se essa pessoa dissesse, eu já me realizei bastante. Se eu morrer, eu vou morrer tranquilo. Não é? E isso é bom porque você começa a perceber que o importante é você tentar ser feliz ao seu modo, à sua maneira. É claro que zelando pelos cuidados com a saúde, se responsabilizando por si mesmo. E essa questão de reavaliar a própria vida pode nos ajudar a se preparar para a morte, não é? E para dar uma chance de fazer aquelas coisas que ficaram inacabadas, de pedir um perdão, de reatar uma amizade,
ou de fazer algo que sempre sonhou, como eu já falei aqui várias vezes, não é? Então, até essa experiência de morrer faz parte do desenvolvimento humano. E dependendo da sua religião, da sua crença, essa morte pode não representar o fim. Para muitos, existe uma continuidade, é tipo assim, saiu do corpo para uma vida espiritual. E que, para alguns, isso acalma, dá um sentimento de esperança. No mais, vamos frisar a importância dos direitos dos idosos, tratá-los com respeito, porque existem idosos que estão no estado de consciência em que eles falam o que quer e desrespeitam o outro, eu não vou ser mais preso, e eles aborrecem. Olha, compreenda isso. O idoso tem um pouco a ver com aquela criancinha, né? Esse senso crítico, essa barreira de pensar o que está dizendo, muitas vezes ela é perdida. Principalmente se o idoso tem alguns problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, ou passou por muitos problemas na vida, traumas na infância, muitas perdas. Então esse comportamento abusivo desse idoso aí encontra uma necessidade de muito afeto e de muito amor. Então seja para o idoso assim como o oceano é para uma pequena ilha. Se essa pequena ilha sofrer um terremoto, esse oceano não vai se abalar. Então se esse idoso aí sofrer um terremoto de ficar agitado, de xingar, seja como o oceano, não se abale, abrace, diga que ama, diga que a vida vai ser melhor, diga que vai ficar tudo bem, que ele tenha paciência, diga que o amor é maior. Ok? Então, por hoje é isso aí. Desejo a todos muita saúde, saúde para mim, saúde para você, e nos encontramos na próxima sexta-feira, entre 10 e 11 horas da manhã. E para quem perdeu o programa, basta acessar no YouTube, Programa Momento da Psicologia. Até lá!